Olá, alunos! Então, vamos fazer uma revisão sobre o Egito Antigo. Lembrando que já nos aprofundamos nesse conteúdo, já tivemos toda a explanação sobre ele, mas vamos fazer essa revisão por conta ali da nossa prova semestral. Então, aqui temos sobre a formação do Egito. Vamos relembrar que toda sociedade primitiva ela vai precisar de uma fonte de água. E nessa imagem aqui nós temos o rio Nilo cortando esse território do norte da África. Lembrando, né, que ele nasce no interior e vai desembocar no mar Mediterrâneo. Então, dos dois lados do rio Nilo, vamos ter ali deserto, né? Então, esse deserto vai impossibilitar que houvesse uma civilização sem a presença do rio Nilo. Esses aldeamentos eles vão começar a surgir mais ou menos a 8.500 a.C. Então, vamos ter povos que vão se assentar ali às margens do rio Nilo, fazer aldeamentos. Desses aldeamentos, nós vamos ter ali o surgimento de nomos, que são sociedades independentes que sobrevivem da agricultura. Só que esses nomos, eles vão ter muitas disputas entre si. Então, essas disputas, elas vão fazer com que alguns nomos sejam conquistados e outros façam uma aliança. E dessa aliança, dessa unificação, nós vamos ter dois grandes reinos se formando: o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, nós temos ali no complexo de Gizé, que mostra na imagem, vou estar assinalando aqui para vocês verem, essa formação aqui é o delta do Nilo, é onde ele se divide e esses vários afluentes vão tornar esse lugar mais produtivo. Então, nós vamos ter a presença do Baixo Egito nesta região e o Alto Egito nesta região. Por que fica ao contrário? Por que fica o baixo ao norte e o alto ao sul? Por causa da questão da geografia desta região. Então, o rio ele sempre vai correr para o mar e ele vai precisar de declinar, né? Então, esse rio ele vai precisar aqui dessa gravidade para estar descendo. Então, o Alto Egito ficava nas terras altas e o Baixo aqui nessa parte ao norte. O Baixo Egito ele vai ser muito mais produtivo por causa dessa questão do delta do Nilo. Então, nós vamos ter ali as terras onde se produziam mais, onde o povo se tornou maior, né, um maior contingente populacional, e a maior força estava nessa região. Então, o Baixo Egito ele vai dominar, vai conquistar o Alto Egito através de guerra, e nós vamos ter a unificação do Egito e o surgimento do primeiro faraó, que vai se chamar Menés. Então, Menés vai se tornar ali o primeiro faraó, as terras do Egito vão ser uma só e a capital Tebas, né? Então, essa questão vai acontecer mais ou menos no ano 3100 a.C. E nós vamos ver o surgimento de uma monarquia teocrática. O que é isso? Uma monarquia, vocês sabem ali que é um rei que vai governar as terras, e teocrático é governo que vem dos deuses. Então a gente vai ter o faraó, ele sendo e se comportando como um deus vivo, um deus representante dos deuses na terra. Na economia, nós vamos ter a principal força ali que vai mover o Egito, que vai manter o Egito, a agricultura. Então, eles logo dominaram práticas de controlar as águas, porque há períodos de cheia, que torna as terras ao lado do Nilo produtivas, com toda aquela questão do humus que vem do rio, aquela lama preta, mas eles precisavam armazenar, porque nem sempre o rio estava no seu potencial total. Então, eles começaram a criar canais de irrigação que levavam a água do rio Nilo até as plantações, possibilitando um aumento da produtividade. Também criaram diques para conter as águas das cheias, né? Evitar a erosão do solo, evitar também inundação das casas e das plantações.
e as represas para conter essa água. E aqui na imagem do nosso slide, nós temos um equipamento, né, o Shaduf, que ele tem aqui duas pontas. Uma vai captar a água através de um recipiente e na outra ponta nós vamos ter uma força ali de empuxo, né, que é uma pedra. Então essa pedra vai fazer a força que precisa para levantar a água e esse cara que está aqui, ó, manuseando o Shaduf, ele não vai fazer muito esforço. Isso vai possibilitar uma melhora ali dessa canalização da água. Também vamos ter a questão do pastoreio, que é presente ali no Egito Antigo, tá mostrando a imagem, mas nós não temos uma grande relevância nesse pastoreio, é mais para a questão da produtividade, de moer o grão, para arar a terra, não fazendo alguma significação assim tão forte na questão da produção de carne, né? Mas mais para essa questão da força de trabalho. No processo de mumificação, a gente vai ter aqui uma questão muito avançada de conhecimento científico, né? Conhecimento médico, porque através desse processo eles vão conhecer muito bem os órgãos do nosso corpo, como que eles funcionam, e também quando ele era acometido com uma doença, o que que acontecia nesses órgãos. Então, aqui nós temos um pergaminho, né, mostrando na imagem, onde eles estão enfaixando esse corpo que foi mumificado, que passava por um rico processo detalhado, né, onde eles abriam o corpo do faraó no início, né, porque essa prática ela vem no início feita aos faraós, depois se estende ao restante da população. Então eles abriam cirurgicamente esse corpo, retiravam os órgãos, exceto o coração, e eles guardavam em potes, né, vasos, que eram chamados de canopus, que iriam ser sepultados junto com o corpo. Esses órgãos, exceto o cérebro, né, eles tinham muita importância, porque eles acreditavam que eles serviriam para a vinda dessa alma que era eterna. Então, quando ela retornaria, precisava ter, além do seu corpo, também os seus órgãos. O cérebro, eles não levavam muito em conta a função dele, pois eles tiravam com um gancho, né? E ele saía todo em partes no início. E ele era descartado. Já mais para o final ali da formação do Egito, de toda a sua constituição, eles começaram também a aplicar uma espécie de ácido para dissolver. Por quê? Nós temos o nosso crânio, que ele é aqui osso, né? E ele é para proteger justamente a nossa massa cerebral. Então, eles não faziam essa questão de abrir o nosso crânio. Eles tentavam preservar o mais intacto possível o nosso corpo. Então, o que eles faziam? Primeira coisa que eles faziam depois de tirar esses órgãos, eles lavavam o corpo às margens do Rio Nilo, porque o Rio Nilo é considerado um rio sagrado, né? E depois eles colocavam num recipiente cheio de uma espécie de sal, é uma pedra de sal chamada de natrão. Esse corpo ficaria coberto e até preenchido com esse sal por dentro por 60 dias, 70 dias, para que saísse todo o líquido presente no corpo. E dessa forma, depois desse prazo, eles lavavam novamente o corpo, agora com ervas aromáticas, com óleos perfumados, e o último passo era enfaixar esse corpo com o linho, porque se houvesse algum resíduo, o linho sugaria e não deixaria esse corpo entrar em decomposição. Toda essa prática ela só foi de sucesso, né, a ser feito e preservado esse corpo, porque o deserto é muito seco. Então as condições eram propícias. E além de tudo, todos esses procedimentos que eu acabei de detalhar. Levando esse corpo até o sarcófago, esse corpo do faraó ele era armazenado nas pirâmides, porque ali seria o local do seu descanso eterno. Mas não haviam só as pirâmides. As pirâmides elas eram destinadas aos faraós, assim como esse trabalho de mumificação que eu falei, ele era o mais completo. Algumas pessoas elas não tinham o suficiente para pagar, então elas faziam apenas, colocavam o corpo no natrão ou até enfaixavam só no linho, né? Dependia do quanto que a pessoa podia oferecer. Mas além da pirâmide,
haviam as mastabas e os hipogeus, que eram para o restante da população ser sepultados, ser colocados ali os seus sarcófagos. Então, as mastabas elas eram subterrâneas e os hipogeus eles eram grandes construções onde haviam muitos corpos enterrados juntos. Mas falando da pirâmide, né, que é a mais conhecida, a mais popular, ela era considerada ali a câmara mortuária do faraó. Então ela era um grande monumento com pouco espaço por dentro, servia para guardar não só o corpo do faraó, mas também os seus pertences, e geralmente ela não era construída por escravos, e sim por voluntários e pessoas assalariadas. Aí vocês vão se perguntar, voluntários por quê? Porque assim como o faraó era considerado um deus, era um grande privilégio servir a um deus, né? Então, há alguns pergaminhos que foram encontrados que os trabalhadores se colocavam como amigos de Kelps. Kelps foi um dos faraós mais antigos ali do Egito. Então, eles prestavam esse serviço com orgulho. E para muitas pessoas que se perguntam como que foi construídas as pirâmides, eles não tinham andaimes, né? E as pedras eram muito grandes. Mas eles faziam rampas de areia em volta da pirâmide, né? E eles iam empurrando essas grandes pedras com toras. Então, eles faziam uma espécie de esteira rolante, né? E levava essas pedras até onde elas precisavam ser colocadas. Daí vamos falar um pouquinho do monoteísmo no Egito. O monoteísmo no Egito foi uma experiência única proporcionada pelo faraó Amenófis, que foi se intitulado de Akhenaton. Então o faraó ele acabou com 2.000 deuses e instaurou o monoteísmo no Egito, onde havia só um deus que deveria ser venerado, que era o deus Atom. E ele fez isso por causa da ameaça dos sacerdotes quanto à riqueza e poder, né? Então os sacerdotes eles estavam quase dominando o Egito. Ele fez isso para manter o seu poder e a sua hegemonia. E nessa imagem a gente tem ele retratado com a sua esposa Nefertiti recolhendo ali os raios do deus Atom, que é o sol, né? Então o deus é aquele sol e abaixo nós temos o faraó. Por que o faraó está representado desse tamanho grandão e a Nefertiti um pouco menor e depois pessoas ali uma espécie de escala crescendo? Porque o tamanho na imagem no painel ele representa o poder. Então ali o faraó Amenófis ou Akhenaton ele está mostrado de uma forma maior porque ele tem mais poder. A escrita do Egito ela é de 3 formas. Então, elas são primeiramente ideogramas, né? Símbolos que dão ideia de algo. O mais antigo é o hieróglifo, que é a escrita sagrada que é encontrada nas pirâmides, nos templos antigos, e também elas são executadas pelos sacerdotes. Então, elas são muito importantes ali, foram as primeiras a ser decifradas. A hierática ela já é mais simplificada, mas ela é feita por pessoas em documentos oficiais que são os escribas, né, pessoas ali do governo. Então eles são treinados pelos sacerdotes para desempenhar a escrita de documentos. A demótica já é uma escrita mais popular e era usada em contratos de compra e venda, mas a escrita ela não era algo que todo mundo podia aprender, né? Então ela era mais das classes predominantes de classe alta, não era para os trabalhadores rurais, por exemplo. Então era algo de prestígio.